Stranger Things chegou ao fim, e quando os créditos subiram, ficou aquele vazio difícil de explicar. Aquela sensação que só séries muito boas deixam na gente. Stranger Things foi mais do que uma série sobre monstros. Foi sobre amizade, traumas, amadurecimento, escolhas. E mesmo com um final que divide opiniões, é impossível negar. Essa série marcou uma geração, até porque foram 10 anos. Mas agora, com a história completa, é hora de fazer uma análise sincera, porque amar uma obra não significa ignorar seus problemas. Cine Tenebris. Uma das maiores revelações no final confirma algo que muitos já suspeitavam. Vecna nunca foi o verdadeiro cérebro de tudo. Ele sempre esteve ligado ao Devorador de Mentes. A série deixa claro que existe uma relação simbiótica entre os dois. Eles são entidades separadas, mas funcionam como uma só consciência. Quando o corpo físico do Devorador de Mentes é ferido, Vecna enfraquece. Quando Vecna é atacado, o Devorador de Mentes sente. Mas o detalhe mais importante é esse. Mesmo sendo influenciado, Vecna fez uma escolha consciente. Quando ele se conecta com Will, fica explícito. Ele entendeu os planos do Devorador de Mentes e concordou com eles. Vecna acredita que o mundo humano merece ser destruído, não por controle mental, mas por convicção. Isso muda completamente a leitura do personagem. Ele não é apenas uma vítima, ele é um vilão que abraçou o caos. E aqui entra uma das maiores frustrações do final. A conexão entre Will e Vecna simplesmente não é resolvida. Desde a primeira temporada, Will sempre foi tratado como alguém especial. Ele sentia o Upside Down, sentia o vilão. Era um tipo de antena viva. No final, descobrimos que Will ainda consegue acessar a mente de Vecna. Mas e depois? Nada acontece. Não sabemos se o Will ainda tem poderes, se a ligação foi rompida, se isso teria consequências futuras. E o mais estranho, quando Vecna se enfraquece ao ferir o Devorador de Mentes, o mesmo não acontece com Will, que também estava conectado. Isso soa como uma ideia grande que acabou abandonada, uma ponta solta importante demais para ser ignorada. Uma peça canônica do universo Stranger Things, The First Shadow, explica quem é o Homem da Maleta que aparece nas memórias de Vecna. Ele era um cientista soviético com tecnologia roubada relacionada à Dimensão X e partículas do Devorador de Mentes. Quando o jovem Harry Creel encontrou essa maleta na caverna, as partículas do Devorador de Mentes entraram em contato com ele e alteraram sua biologia e consciência. Portanto, aquela maleta não era apenas um objeto misterioso. Era o ponto de partida para toda a corrupção de Harry. Agora vamos falar da batalha final. Ela é emocional, é bem filmada, tem peso dramático, mas, sinceramente, poderia ter sido mais impactante. Muita gente esperava a morte de um personagem importante, mais demogorgons, mais democães, mais morcegos, um confronto mais caótico. A sensação é que o final foi contido demais. E aqui entra um ponto importante. Isso provavelmente foi uma escolha estratégica da Netflix. Manter os personagens vivos mantém a franquia viva. Spin-offs, reuniões futuras, derivados, Stranger Things virou um universo. E isso explica porque o final foi tão pouco sangrento. Uma teoria muito comentada é a do manual de D&D no final. Isso significa que tudo era apenas um jogo? Não. A leitura mais aceita é simbólica. Mike se torna um escritor, assim como Stephen King. Ele transforma suas aventuras reais em histórias. Uma delas vira uma campanha chamada Stranger Things. É como Bilbo e Frodo escrevendo O Senhor dos Anéis. Nada foi fantasia, tudo aconteceu. A morte de Kali levanta dúvidas. A forma como ela morre é estranha. Isso abre espaço para a teoria de que ela pode ter usado suas ilusões para ajudar Eleven a sobreviver. O plano inicial era morrer com Eleven, mas talvez após a fala de Hopper e ele ter voltado para buscar ela dos militares, algo ali tenha mudado. Nada é confirmado, mas o roteiro deixa pistas suficientes para levantar essa possibilidade. E chegamos à grande pergunta: Eleven está viva ou morta? Os próprios criadores disseram, o final foi feito para ser ambíguo. Mas existem muitas pistas indicando que ela sobreviveu. Ela desaparece diante dos militares, o que daria paz finalmente a ela. A música Heroes retorna, assim como no falso sacrifício do Hopper. A cena final na Islândia com as 3 cachoeiras. Tudo aponta para isso. Se a intenção fosse matá-la, eles teriam sido muito mais diretos.
No fim da série, Mike não fala algo aleatório. Ele expressa uma teoria coerente com os eventos que vimos e que explica muitos pontos que a narrativa deixou em aberto. Eleven não poderia usar seus poderes por causa dos equipamentos militares, os bloqueadores tipo Kryptonita. Então ela não teria como mandar uma mensagem telepática para Mike, nem teleportar ou fazer uma cena mental depois disso. Isso levanta a pergunta: como ela se comunica com Mike no vazio mental se seus poderes estavam bloqueados? Outro detalhe importante é que enquanto ela está fazendo esse contato com ele, em nenhum momento o nariz dela sangra. Ou seja, se foi realmente ela naquela cena, não faria sentido dentro da lógica do próprio episódio. Mike percebe isso e começa a questionar o que aconteceu de verdade, porque vários detalhes não batem com o que sabemos sobre seus poderes e como funcionam os bloqueadores. Kali, a 8, não morreu imediatamente. Ela foi baleada, mas sobreviveu. Ela pode ter criado uma ilusão, fazendo com que parecesse que Eleven estava no portal, sendo engolida pelo mundo invertido, quando na verdade a verdadeira Eleven já havia escapado por outro caminho, longe dos militares. Assim, Eleven poderia sair sem ser vista ou apreendida, sem precisar lutar contra os bloqueadores psíquicos e sem precisar usar seus poderes na frente do inimigo. Finalmente, Eleven e seus amigos teriam paz. Mike descreve isso como uma espécie de truque mágico, final planejado, que explicaria por que Eleven conseguiu desaparecer sem ser capturada ou morta na explosão. No final, Mike não está apenas contando uma história, ele está formulando uma hipótese. A cena na mesa de D&D não é só o fechamento, é uma tentativa de explicar algo que a própria série deixou em aberto. Stranger Things Tales from 85. Aventura no estilo cartoon, com os jovens personagens enfrentando novas ameaças sobrenaturais. Já confirmados pela Netflix, se passará entre a segunda e terceira temporada. Os irmãos Duffer confirmaram que estão desenvolvendo um spin-off completamente novo, sem continuar com os personagens originais e com uma narrativa diferenciada, quase como uma antologia sci-fi dentro do mesmo universo. Um spin-off em que explora a vida de Brenner antes dos eventos de Hawkins, mostrando suas origens científicas, sua obsessão por forças psíquicas, experimentos com controle mental e seu envolvimento com dimensões, inclusive um possível contato inicial com partículas ligadas ao Devorador de Mentes. Esse tipo de história tem potencial para ser profunda, psicológica e expandir ainda mais o universo de Stranger Things sem contradizê-lo. Poderia explorar outras partes do mundo invertido, talvez territórios que foram tocados por fendas ou outras agências interessadas no fenômeno. Mesmo sem Eleven, isso poderia ser uma trama intrigante, misturando terror, ciência e conspiração. Stranger Things pode ter chegado ao fim, mas o universo está longe de acabar. Ou seja, o universo de Stranger Things tem muito mais para explorar, e talvez seja aí que a verdadeira história continue. Stranger Things não teve um final perfeito, teve pontas soltas, teve escolhas discutíveis, teve decisões claramente comerciais, mas algo impossível de negar é que teve emoção. Mesmo com falhas, Stranger Things continua sendo uma das maiores séries da história da Netflix. E aquele vazio que ficou depois do último episódio, isso é a prova de que ela fez algo certo. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo, tchau!